11 de julho, pregação e cultura. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20. Um grande desafio da pregação é contextualizar o evangelho para diferentes culturas. Até que ponto podemos adaptar a mensagem? Onde estaria o limite? Certamente que evitar a adaptação a fim de proteger a doutrina não é a solução do problema. O missionário Barry Irving conta o que ocorreu com nativos da Nova Guiné depois que aceitaram Jesus e foram batizados. Por anos, aqueles nativos devolveram o dízimo, frequentaram os cultos e seguiram os costumes da igreja. Até que um dia foram ao pastor e disseram: agora já devemos ter feito o bastante para pagar a Jesus por sua morte. Então eles simplesmente voltaram ao paganismo. A falta de uma contextualização fez com que eles entendessem o sacrifício de Jesus como sendo uma dívida que os missionários contraíram. Então, para ajudar os missionários a quitar essa dívida, eles concordaram em abster-se por um tempo das coisas que seriam consideradas pecaminosas aos olhos da religião dos brancos. Percebeu? A adaptação cultural do evangelho foi sim praticada por Paulo, sem esquecer que fé e cultura possuem nuances diferentes. A cultura relaciona-se com a natureza e tende a ser dinâmica, ao passo que a fé enfatiza a autoridade da revelação e é mais conservadora. E então, a gente pergunta como é que Paulo lidou com isso. Em primeiro lugar, quando a abnegação se fez necessária, Paulo abriu mão de certos direitos. Embora pudesse comer carne, por exemplo, ter uma esposa e viver do dízimo, ele renunciou a esses privilégios para não causar escândalo na pregação. Você pode ler isso em 1 Coríntios 9, 4 a 18. Em segundo lugar, Paulo se fez servo daqueles que evangelizou. Ele disse assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Isso está no verso 19. É um perigo muito grande cair na arrogância missionária. Nós não podemos nos sentir superiores àqueles que buscamos alcançar para Cristo. Tão importante quanto pregar a palavra é ter a sensibilidade para aprender com aqueles que queremos evangelizar. E por fim, Paulo adaptou a mensagem sem comprometer a doutrina. E para isso, ele ficou dentro da revelação. Ele escreveu: não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Esse é o verso 21. A sua adequação não ultrapassava o limite das Escrituras, pois tradições humanas são negociáveis, mas princípios divinos, não. Eu acho que esse é um bom exemplo e um bom método. Que tal adotarmos o modelo de Paulo? Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor encheu as páginas da Bíblia com histórias de homens e mulheres que serviram a Ti de todo o coração. Que possamos ter, Senhor, acima de tudo, Jesus como maior modelo. Que possamos ter, acima de tudo, o Teu caráter como a nossa motivação. Mas que também possamos, Senhor, aprender com a vida desses homens e mulheres de Deus a como nos portar na sociedade de hoje com os perigos, dilemas e problemas da atualidade. E mais do que isso, Senhor, dá-nos também o espírito missionário de Paulo e a sabedoria com a qual ele pregou a Tua palavra. E que possamos, ó Senhor, não apenas pregar, mas amar as pessoas às quais queremos alcançar para o Evangelho. Fique conosco, Senhor, no decorrer desse dia, que as pessoas possam Te encontrar através de nós e do nosso testemunho. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você hoje.